Teve vitória, teve golaço, teve Maracanã pulsando e, claro, teve Vasco sendo Vasco. A noite de terça-feira foi simplesmente mágica pro torcedor cruzmaltino. E se tinha uma maneira melhor de começar esse vídeo, sinceramente, ela não existe. Porque quando o Raí marca, quando o Vascão vence clássico, quando a torcida invade o estádio e faz do Maracá sua casa, aí não tem como segurar o grito de "o gigante acordou". Mais de 47 mil vascaínos tomaram conta do Maracanã para ver o Vasco atropelar o Fluminense com autoridade. Do outro lado, 5 ou 6 mil tricolores tentando fazer barulho, mas foram engolidos pela festa da torcida cruzmaltina. Foi uma vitória por 2-0 que não só consolidou uma sequência muito positiva do time, como também escancarou o novo momento do Vasco no Campeonato Brasileiro. Um time que, há pouco tempo, brigava para não cair e agora começa a flertar com vaga na Libertadores. O primeiro gol saiu dos pés de quem tá chamando a responsabilidade, de quem não sente o peso da camisa nem do estádio lotado, Raí, a joia da base. Um lance de personalidade, confiança e talento. Ele arrasta para o meio, acha o espaço e solta o chute. A bola desvia no zagueiro do Fluminense, o Fuentes, e mata completamente o goleiro Fábio. Estufou a rede e explodiu o Maracanã. E a comemoração teve aquele tempero especial de quem sabe o que tá fazendo. Raí não é só mais um garoto da base. É um projeto de craque. E não é só a torcida que tá enxergando isso. Fernando Diniz também. O técnico não economizou nas palavras quando falou sobre o camisa 11. Segundo ele, o Raí é um jogador pronto, completo, que precisa estar no radar da seleção brasileira. E, sinceramente, como discordar? No segundo tempo, o Vasco voltou com a mesma fome e ampliou logo no começo. Mais uma vez o lance começou com o Raí, sempre ele, buscando espaço, puxando para dentro e chutando firme. O Fábio até faz uma grande defesa, mas no rebote o Vasco insiste, e Bruno Moreira, com oportunismo, empurra para o gol e sela o placar. 2-0, jogo controlado e festa da torcida. A partir dali, o Vasco administrou, soube conter o ímpeto do adversário e mostrou maturidade, algo que faltava em outros momentos da temporada. E se o torcedor tá empolgado, tem motivo de sobra. Não é só pela vitória em clássico ou pelo bom futebol, mas porque o Vasco tem mostrado consistência, tem dado sinais claros de evolução. E isso, no Campeonato Brasileiro, vale ouro. Nos números, o jogo foi até equilibrado. O Vasco teve 48% da posse de bola e finalizou 10 vezes ao gol. 5 dessas foram em direção certa. O Fluminense respondeu com 9 finalizações, sendo 4 em direção ao gol. Ou seja, estatisticamente o jogo foi parelho, mas o que fez a diferença foi a efetividade. O Vasco soube aproveitar melhor as oportunidades, teve mais fome, mais pegada, mais entrega. E isso se traduziu no resultado. Mais do que isso, o que se viu foi um time seguro, que sabia o que queria dentro de campo, com uma defesa sólida e um ataque cirúrgico. E nesse contexto, a atuação da dupla de zaga foi simplesmente absurda. Robert Renan e Cuesta vêm se consolidando como uma das melhores duplas defensivas do futebol brasileiro atualmente. E não é exagero. O encaixe entre os dois é perfeito. Enquanto um é mais técnico, o outro compensa com imposição física e leitura de jogo. E o mais curioso é que ambos são jovens. Cuesta tem apenas 25 anos, apesar da aparência mais experiente, e Robert, com 21, já passou por Corinthians, seleção brasileira e até futebol europeu. O Diniz fez questão de elogiar a dupla, destacando a saúde física dos dois, a capacidade de jogar em sequência sem perder intensidade, e, claro, o comprometimento com o sistema defensivo. E isso não é só papo de treinador. Quem viu o jogo, quem tem acompanhado o Vasco, sabe que a defesa virou um pilar da equipe. Mas não foi só o sistema defensivo que brilhou. O meio-campo também funcionou muito bem, com Felipe Coutinho organizando o jogo e mostrando que ainda tem muita lenha para queimar. Ele falou após o jogo sobre os objetivos do time, deixou claro que a briga agora é na parte de cima da tabela e que o foco é total em buscar uma vaga na Libertadores. Coutinho, inclusive, foi categórico ao dizer que cada partida daqui para frente será tratada como uma final. E não dá para pensar diferente.
O Campeonato Brasileiro entra na reta final e o Vasco, com 5 vitórias nos últimos 6 jogos, mostra que está mais vivo do que nunca nessa disputa. Com os 3 pontos conquistados, o Vasco chegou aos 39 pontos e ultrapassou o São Paulo na tabela. Abriu 8 pontos de distância para a zona do rebaixamento e começa a olhar com mais atenção para o G6, ou até mesmo um eventual G7, caso algum brasileiro conquiste a Libertadores. E olha que a chance disso acontecer é bem grande, já que Flamengo e Palmeiras estão nas semifinais e têm tudo para fazer uma final brasileira. Se isso acontecer, abre-se uma vaga extra no Brasileirão e o Vasco, se mantiver esse ritmo, pode perfeitamente beliscar esse lugar. E o mais interessante é que o próprio elenco tem essa consciência. Felipe Coutinho falou em entrevista que o time deixou pontos preciosos pelo caminho, que poderia estar ainda melhor colocado se tivesse sido mais constante lá no início do campeonato. Mas agora é olhar para frente, manter a pegada e entender que cada rodada será decisiva. O próximo confronto é contra o Bragantino, fora de casa, um adversário duro, que também briga na parte de cima. Jogo difícil, mas que pode servir como mais um termômetro do quanto esse Vasco amadureceu. A vitória sobre o Fluminense também teve um valor simbólico importante. Fernando Diniz, que já comandou o próprio tricolor, venceu o time pela primeira vez desde que deixou o clube. E essa vitória vem no momento certo, mostrando que o trabalho está dando resultado, que o elenco comprou a ideia e que o Vasco, aos poucos, vai reencontrando seu caminho. E no meio disso tudo, a estrela que mais brilha é mesmo a do Raí. O garoto tá voando. Com apenas 19 anos, ele já marcou 11 gols no Campeonato Brasileiro e está muito perto de alcançar um feito histórico. Só 2 jogadores com 19 anos ou menos marcaram 11 ou mais gols em uma única edição do Brasileirão com a camisa do Vasco. Um deles foi simplesmente Roberto Dinamite, em 1973. O outro, agora, é Raí. Se ele marcar mais 2 gols nas próximas 9 partidas, iguala a marca de Roberto. Se fizer 3, ultrapassa. É um feito gigantesco. E não é só pelos números, mas pela maneira como ele joga. Raí é rápido, é forte, tem técnica, finaliza bem com a esquerda, tem visão de jogo e sabe construir jogadas. É um jogador que aparece em todas as fases do campo, que ajuda na marcação, que cai pelos 2 lados, que busca a tabela, que se movimenta. O Diniz não cansa de repetir, Raí é diferente. É completo. É uma raridade. E o mais bacana é ver que o grupo também enxerga isso. Felipe Coutinho fez questão de elogiar o garoto, dizendo que ele é humilde, trabalhador, comprometido e que merece tudo o que está vivendo. Nuno Moreira, outro que brilhou no clássico, falou que o Raí lembra até Rafael, companheiro de base, e que tem tudo para jogar nos maiores clubes do mundo. E, sinceramente, se continuar nessa pegada, não tem como duvidar. O garoto tá fazendo história com a camisa do Vasco. Tá entrando para um seleto grupo de talentos precoces que honraram esse manto com atuações memoráveis. O torcedor sente isso. Sabe quando o estádio vibra diferente? Quando a bola cai no pé de alguém que você confia. O Maracanã sentiu. Quando o Raí pegava na bola, era como se algo fosse acontecer. E aconteceu. Gol, assistência, jogadas perigosas, movimentação inteligente. Não tem como não se empolgar. O Raí é, hoje, o grande nome do Vasco. E mais do que isso, é a esperança de um futuro brilhante. Não só pro clube, mas pro futebol brasileiro. Diniz está certo em chamar a atenção da seleção. Tá ali, do lado, um talento que pode render muito mais com a camisa verde e amarela. Enquanto isso, a torcida faz a parte dela, canta, apoia, vibra, porque sabe que com esse garoto em campo, tudo pode acontecer. E se o nome do Raí tá em todos os cantos de São Januário, se virou conversa nas mesas redondas e ganhou manchetes por tudo quanto é lado, não é por acaso. O que o garoto tem jogado é algo fora da curva. E a forma como ele vem crescendo dentro de campo não é só técnica, é também mental, é maturidade, é inteligência de jogo. Em poucos minutos, ele consegue causar estrago numa defesa inteira, abrir espaço, arrastar marcação, decidir jogo. E mais do que isso, ele inspira o time.
Quando o Raí tá em campo com confiança, o Vasco parece jogar com 12. É esse tipo de jogador que muda o nível de um elenco inteiro. Mas a vitória sobre o Fluminense não se resume só a Raí. A partida no Maracanã foi um retrato de um time que vem se encontrando dentro de campo, que entendeu o que precisa fazer para competir em alto nível no Campeonato Brasileiro. E isso passa muito pelo trabalho do Fernando Diniz, que, com todas as críticas que recebeu no início, agora começa a colher os frutos de um elenco que comprou sua ideia. Diniz conseguiu dar uma cara ao Vasco. Um time que marca alto, que tem coragem para sair jogando, que não se acovarda, mesmo diante de adversários com folha salarial muito maior. E mais, um time que defende bem, que sabe sofrer quando precisa, e que tem maturidade para controlar o ritmo da partida. Essa maturidade tem nome e sobrenome. Cuesta e Robert Renan formam hoje o que talvez seja a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro. Pode parecer exagero, mas quem acompanha o Vasco jogo após jogo sabe do que estou falando. Não é só sobre desarme, interceptação e bola aérea. É sobre leitura de jogo, posicionamento, antecipação, cobertura e confiança. Eles jogam juntos como se estivessem lado a lado há anos. E quando um sai da jogada, o outro cobre. Quando a linha precisa subir, eles coordenam. Quando o time pressiona, eles sustentam lá atrás. É uma base sólida que dá liberdade pro resto do time jogar. Diniz elogiou muito essa dupla na coletiva. Falou da juventude dos dois, da capacidade de treinar e jogar em alto nível com regularidade, principalmente, do papel tático que ambos exercem dentro do seu modelo de jogo. E não dá para ignorar o que ele falou. O segredo do bom desempenho defensivo do Vasco não tá só neles dois, mas na forma como o time todo participa da marcação. Ele citou o Coutinho, o Raí, os pontas, todo mundo ajudando, recompondo, pressionando, marcando em bloco. É o famoso todo mundo marca, todo mundo joga. E isso tem feito diferença. Agora, se o sistema defensivo é um pilar fundamental, o ataque começa a virar um diferencial. Porque o Vasco tem conseguido ser letal quando precisa. Não é o time que vai ter posse por 90 minutos, mas é o time que cria chances claras, que finaliza com perigo, que ataca com objetividade. E muito disso se deve à liberdade que os jogadores ofensivos têm para se movimentar. Raí, por exemplo, não fica preso a uma faixa de campo. Ele cai pela direita, volta para armar, pisa na área, aparece no rebote, se apresenta para um contra um. E quando ele não tem a bola, abre espaço para os outros. O segundo gol contra o Fluminense nasce assim: Raí puxa a marcação, chuta, e no rebote, a bola sobra para Bruno Moreira empurrar para a rede. E tem um detalhe que poucos estão falando, mas que merece atenção: o Vasco está sendo mais frio nas decisões dentro de campo. E isso era um problema sério até pouco tempo atrás. Quantas vezes o time abriu o placar e depois se perdeu? Quantas vezes criou chances e não teve tranquilidade para matar o jogo? Isso mudou. Contra o Fluminense, por exemplo, o time soube dosar energia, soube acelerar e também desacelerar. Fez o segundo gol e não se atirou para frente de maneira irresponsável. Segurou, administrou, jogou com inteligência. Isso é evolução, é trabalho bem feito, é reflexo de um elenco que amadureceu. A tabela também começa a sorrir pro Vasco. Com 39 pontos, o time não só se afasta da zona de rebaixamento como entra na briga direta por G6, G7, seja qual for o número de vagas para a Libertadores. O São Paulo ficou para trás, o Vitória vem logo abaixo, mas a diferença ainda é confortável. E se o Vasco mantiver esse ritmo, tem totais condições de ultrapassar até o Bahia, que hoje ocupa a sexta colocação. São 7 pontos de diferença, ainda 9 jogos pela frente, ou seja, 27 pontos em disputa. Não é fácil, mas é perfeitamente possível. E o melhor, é totalmente plausível dentro do que o time vem jogando. E tem mais, a confiança do grupo transparece nas entrevistas. Felipe Coutinho, por exemplo, falou com tranquilidade sobre os erros do passado, admitiu que o time deixou pontos pelo caminho, mas reforçou que o foco agora é total no que vem pela frente. Ele frisou que o grupo trata cada jogo como uma final, que não tem espaço para relaxar. E isso é importante.
O Vasco não pode se acomodar. O que está sendo construído agora precisa de continuidade. Tem que manter o nível, manter a entrega, manter a concentração. Porque o Campeonato Brasileiro castiga quem vacila. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O futebol carioca amanheceu em estado de choque após um episódio explosivo protagonizado pelo presidente do Vasco, Pedrinho, que literalmente surtou ao vivo durante uma transmissão que prometia ser institucional e terminou se transformando em um verdadeiro show de críticas ao rival fluminense. Segundo relatos de quem acompanhava, Pedrinho começou falando sobre o desempenho do Vasco dentro de campo, mas rapidamente a conversa descambou para ataques diretos e comentários ácidos sobre o colega tricolor, deixando a audiência boquiaberta. O tom agressivo e a escolha das palavras deixaram claro que não se tratava apenas de uma provocação esportiva usual. Pedrinho teria criticado decisões administrativas do presidente do Fluminense, insinuando falta de profissionalismo e questionando a gestão do clube, enquanto gesticulava de forma exagerada e visivelmente exaltado. Internautas não demoraram a compartilhar trechos do vídeo, que rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando um verdadeiro burburinho entre torcedores e comentaristas esportivos. Especialistas em bastidores do futebol carioca comentam que episódios assim, embora raros, podem acirrar ainda mais a rivalidade histórica entre os clubes. Enquanto alguns torcedores do Vasco comemoram a ousadia de Pedrinho, outros alertam para os riscos de desgastes institucionais e possíveis repercussões negativas. Do lado tricolor, o silêncio oficial do Fluminense sobre o episódio aumenta ainda mais a especulação, alimentando teorias de bastidores e debates acalorados nos grupos de torcedores. O que chama atenção é o timing do desabafo, em um momento delicado para o Vasco, que busca se reorganizar dentro e fora de campo. A explosão pública de Pedrinho coloca ainda mais pressão sobre a diretoria e aumenta a expectativa por uma resposta oficial do Fluminense. Entre memes, análises esportivas e conversas de bar, a explosão do presidente vascaíno transformou um simples pronunciamento em assunto obrigatório do dia no futebol carioca. Enquanto isso, nos corredores do esporte, já se fala em reuniões de emergência e conversas reservadas entre dirigentes para acalmar os ânimos. Se a confusão terá desdobramentos legais ou apenas continuará como mais um capítulo da rivalidade histórica, só o tempo dirá. Uma coisa, no entanto, é certa: Pedrinho ao vivo garantiu um espetáculo que ninguém esperava e reforçou que, no futebol, a tensão entre Vasco e Fluminense vai muito além das quatro linhas. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.